vimos o ideal de reunidos, recebemos as benesses que os benfeitores estão nos conceder de acordo com o nosso merecimento. Então, estamos realmente muito felizes pela oportunidade nessa noite. Bastante especial, então, realmente importante, e não só isso, interessante, porque ele vai uma das potencialidades do espírito imortal que todos nós somos. No tema de hoje, nós vamos ao 909 de O Livro dos Espíritos, de lá, seguinte pergunta aos leitores: seus esforços, ações? Os benfeitores responderam que sim, e frequentemente, esforços muito insignificantes. O que lhes vontade? Poucos dentre vós fazem esforços. Então, aqui de início, podemos ter a ideia de que todas as nossas dificuldades, toda problemática que envolve o ser, pode ser resolvida de uma maneira bastante simples, com esforços bastante insignificantes de nossa parte. Esse entendimento, viver dessa forma, como seres de possibilidades impressionantes que precisam ser desenvolvidas para nos levar. Realmente viver essas experiências, às vezes mais dolorosas. O importante e o interessante de tudo isso é que os benfeitores nos levam a vontade, nossa vontade de ir na problemática. Depende de nós queremos, de nós focarmos, siga nossas más tendências, as nossas dificuldades de uma maneira geral. Então é interessante que nós pensemos o quê? Que a partir disso, a partir do momento em que nós recebemos um caminho como esse, em que nós precisamos apenas de um esforço, de um foco e canalizar todas as nossas energias nisso, é no mínimo interessante que a gente comece a pensar de maneira diferente como conduzir a nossa existência. Para a gente ter uma ideia do tamanho, da importância da vontade, nós vamos ao livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido, pelo Espírito Emmanuel. No capítulo 2, nós temos um conteúdo intitulado Vontade. Nós vamos perceber o seguinte, que o ele compõe um grande dia de entender que existem departamentos importantes dentro da mente. O que acontece? Aquilo que nós queremos. Um outro documento chamado da inteligência, onde nós agregamos toda a nossa cultura, os patrimônios do espírito imortal. Nos elucida Emmanuel. E
os importantes fórmulas da caminhada. Existe o departamento da vontade, porque sem vontade e outros tantos outros, eles tentam de maneira equivocada, não atingirem eficiência nas suas funções. Pensa, porque a vontade é a gerência. É ela que gerencia de maneira esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a vontade vai organizar o resto todo. Sem ela, nós poderíamos estar com as nossas virtudes, as demais virtudes, operando de maneira ineficiente. É importante também nós colocarmos que o benfeitor Emmanuel ainda nos diz que nela, na vontade, nós dispomos de um botão poderoso. Um botão poderoso que decide o movimento ou a inércia. É ali que vai se determinar fatos importantes da nossa existência. Inclusive fatos que podem determinar resultados para além da existência atual. Então é a vontade que está inserida nesse contexto evolucional do espírito imortal. Tamanha a importância dessa virtude. E o benfeitor ainda complementa, dentre tantos ensinamentos, que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Tamanha relevância dessa virtude. E todos nós temos. Acreditemos ou não. Mas eu não tenho vontade de fazer nada. Esse sou eu. Acordo de manhã, não tenho vontade de absolutamente nada. Estou precisando desenvolver esse meu potencial, mas eu tenho vontade para alguma coisa. Vontade de não fazer nada, mas tenho vontade. Então é necessário nós focalizarmos ideais superiores e empregarmos essa virtude de maneira consistente para que, enquanto espíritos imortais, nós tenhamos resultados satisfatórios em prol da nossa evolução. Tem uma outra obra importantíssima que vai elucidar, que vai explicar de uma maneira bastante eficaz sobre essa virtude que todos nós temos, que é a obra chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do filósofo francês Leon Denis. Lá no capítulo 20, um capítulo que se intitula A Vontade, na terceira parte do livro, nesta parte da obra, Leon Denis vai trazer esclarecimentos importantes. E ele começa dizendo que o estudo do ser mostrou uma poderosa rede da força, das energias ocultas em nós. Estudando o ser, dá para ter ideia de que as forças ocultas que operam em nós têm grande força. E mostrou também que o futuro, o nosso futuro, em seu desenvolvimento ilimitado, lá está contido no germe. Então, o nosso futuro, que não tem limite, nós podemos sempre crescer, sempre avançar. Está contido de maneira
bastante a ser desenvolvida, ou seja, em germen, para que nós possamos utilizar-se dessa rede de forças ocultas para crescer. Nós temos todas as virtudes existentes para um ser humano. Quando Deus nos criou, espíritos simples e ignorantes, lá nos deixou com as sementinhas de todas as virtudes possíveis. Agora o trabalho de desenvolver é todo nosso. E detalhe, para esse desenvolvimento nós ainda podemos contar com a ajuda dele. Basta que nós mantenhamos uma boa relação com nosso Divino Pai. Por quê? Nós vamos nos deparar nos momentos mais difíceis da nossa vida com a certeza que nós fraquejamos, que nós temos dificuldades muito grandes, que nós éramos mais fracos do que nós imaginávamos que éramos, mas porque nós ainda pensamos assim, porque nós ainda nos conhecemos assim, porque quando nós estudarmos o ser fadado à evolução, que todos nós somos, nós vamos nos conhecer, nos olhar no espelho de maneira diferente, no espelho da vida imortal, de maneira diferente, como seres que são dotados de potencialidades impressionantes, incríveis, capazes de fazer coisas inimagináveis. E isso tudo, ao longo do tempo, nós vamos compreendendo e mudando essa forma de nos enxergarmos no espelho da vida imortal. É aos poucos, mas acontece. Isso, com relação à nossa vida, nós nos encontramos com, vez por outra, nos encontramos com um paradoxo existencial. Nós queremos ser felizes, mas a nossa vida está repleta de problemas. E aí eu não consigo encontrar uma coisa na outra. Eu não consigo entender que existe sim a possibilidade de nós sermos felizes mesmo ante as dificuldades. E aí, Leon Denis nos diz que as causas da felicidade, elas não se acham em lugares determinados no espaço. As causas da felicidade, elas estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. Por exemplo, Jesus nos disse que o reino dos céus está dentro de nós. Palavras dele: o reino dos céus está dentro de vós. Outras filosofias, outras crenças, como por exemplo a crença hindu, no livro Vedas, lá nós vamos encontrar que tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Os potenciais, as forças, o poder de reação, resiliência, vontade de ser feliz. Tudo isso e muito mais está dentro de nós. Na sabedoria persa, nós encontramos também algo relacionado, dizendo o seguinte: vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Vós viveis próximos de armazéns repletos de riquezas e morreis à porta. Porque nós não identificamos essas riquezas, porque nós não temos vontade de acessá-las, de nos fazermos merecedores de conquistá-las, de desenvolvê-las. E aí acabamos realmente dando margem às dificuldades
e que elas acabam se intensificando cada vez mais no nosso dia a dia. Isso é bastante comum, mas nós temos que saber que existe esse caminho de explorar as nossas virtudes e desenvolver para que cada vez mais estejamos fortes ante as lutas naturais para um crescimento do espírito imortal. Mais adiante, Leon Denis vai nos trazer ainda sobre a vontade, que por que meio poderemos em movimento, é uma pergunta que ele faz, por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? E a resposta é a vontade. Justamente por conta desta potencialidade é que nós vamos mover as outras, é que nós vamos conseguir colocar as outras na nossa prioridade diária para que estas se desenvolvam a partir das nossas ações, dos nossos pensamentos, da nossa disciplina, das nossas orações, da nossa conectividade com Deus e com atividades mais sublimes daquelas que estamos acostumados a estar. Então é necessário nós entendermos que é a partir dessa virtude que as outras também vão se desenvolver. Os usos persistentes, tenazes desta faculdade soberana permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. A forma de encarar tudo isso se modifica. Nós temos um povo aqui no nosso planeta que ele tem um entendimento diferenciado com relação à materialidade, à doença e à morte. Não só um, mas um que nos chama muito a atenção, que são os japoneses. Principalmente aqueles mais ligados à tradição antiga, eles têm uma forma de encarar a questão vida diferente, porque eles se apegam mais ao ser do que ao ter. Eles conseguem viver dessa forma, de uma maneira mais saudável, não só com o corpo, mantendo tradições mais equilibradas, como também com o espírito, com a mente, com a inteligência. Procuram, a partir de reflexões, de conexões com conteúdos mais saudáveis, mais amorosos, edificantes, resultar num equilíbrio de chamar a atenção. São povos que, mesmo a tendência de se modernizarem como todos os outros, e nós vemos hoje um Japão muito tecnológico, mesmo com tudo isso, eles conseguem manter as suas tradições de equilíbrio. Chama-nos muito a atenção esta cultura dos nossos irmãos do Oriente, para que nós possamos, inspirados, ao menos na forma de encarar a vida espiritual como algo importante, de maneira bastante eficaz. Então, tudo isso é para nos chamar a atenção que é possível nós fazermos diferente. Leon Denis ainda diz que é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Eu quero tal coisa. E se esse alvo determinado é algo edificante, melhor ainda. Eu quero ser melhor. Eu vou empregar toda essa vontade, e a vontade emprega automaticamente todos os outros recursos, todas as outras virtudes que eu tenho, em prol daquele objetivo. E aí não é de se assustar tamanha caminhada deste ser que conseguiu
fazer justamente esse beabá, ter um foco e empregar a vontade para que possa realmente conquistar os objetivos. Uma das faces mais intrigantes e emocionantes até da vontade do ser humano, dessa virtude, é justamente a vontade de viver. É bastante comum nós vermos em leitos de hospitais pessoas entregues à enfermidade em situações bastante críticas, mas que lá no fundo do olho nota-se uma vontade muito grande de viver. E essa vontade de viver vai colaborar para o tratamento daquela criatura. Sem dúvida. A forma como nós encaramos a nossa enfermidade vai ter papel importantíssimo no resultado do tratamento. Embora todos nós tenhamos uma programação espiritual e o momento do desencarne, o momento do retorno para casa, já tenha data, já tenha uma certa programação, um certo período, embora tudo isso, nós conseguimos sim prolongar a nossa existência, se for de mérito nosso e se for importante ainda na caminhada do ser. Tem uma história que aconteceu na cidade de Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, onde uma mãe, e as mães, história de mãe é sempre fantástico, porque as mães fazem mais do que o possível pelos filhos, elas fazem o impossível pelos filhos. E essa mãe, que tinha um filho de 6 anos, com leucemia, sabendo dos desejos do garoto, resolveu, para animá-lo um pouco, este que já estava no hospital, ir até o corpo, até a corporação de bombeiros da cidade e explicar a história do menino, que ele era apaixonado pelo corpo de bombeiros, que ele gostaria de ser um bombeiro quando crescesse e que, devido à doença, talvez não conseguisse esse objetivo. Lá atendeu ela o comandante da corporação, o bombeiro Bob, e, sensibilizado com os relatos da mãe, foi de uma generosidade impressionante. Nem sempre nós recebemos essa generosidade quando contatamos as pessoas no mundo afora, mas que quando nós sejamos contatados por alguém no nosso trabalho ou até mesmo na rua, que nós possamos devolver até a palavra hostil de maneira generosa, como fez esse bombeiro. Ele disse que não só faria a visita que a mãe gostaria que ele fizesse ao hospital, como iria lá com o caminhão de bombeiros, buscaria o menino em uma determinada data, faria um uniforme especial para o menino, vestiria o menino com o uniforme, o colocaria em um carro de bombeiros para que ele pudesse acompanhar a rotina todinha naquele dia determinado da corporação. E foi isso que aconteceu. Passado alguns dias, foi lá o bombeiro Bob, mais alguns colegas com o caminhão, levaram o menino do hospital, receberam essa permissão, levaram o menino colocou o uniforme, acompanhou o dia dos bombeiros, atendeu alguns chamados, depois pôde andar até no carro oficial dos bombeiros, almoçou junto com os trabalhadores da corporação, voltou para o hospital, para a sua realidade. Passou dessa data 3 meses.
A partir daí, os médicos notaram que o menino estava ficando com o seu caso um pouco mais crítico do que o normal. E resolveu falar com a mãe. Então o médico conversou com a mãe, explicou a situação, disse que o menino provavelmente não teria muito mais tempo, a doença havia avançado. E eis que a mãe, novamente como mãe, resolveu contatar o corpo de bombeiros novamente, explicou a situação e novamente o comandante Bob atendeu ela e disse: olha, nós vamos fazer mais que uma nova visita. Nós vamos tirar todos os caminhões da corporação, nós vamos chegar em frente ao hospital da maneira mais silenciosa possível, porque é um hospital, mas o corpo de bombeiros geralmente tem as sirenes, tem a questão do próprio caminhão que faz barulho, eles iam chegar da forma mais silenciosa possível. Complementou ele dizendo que eles iriam colocar uma escada do caminhão até a janela do quarto do menino, para que pudessem, um por um, subir por aquela escada e chegar até a janela do menino, até o quarto do menino pela janela. E foi isso que aconteceu. 20 bombeiros subiram a escada, entraram no quarto do menino, chegando lá, abraçaram ele, e o comandante Bob disse ao Billy, que é o nome do moço de 6 anos que estava com leucemia, que ele era o melhor bombeiro da cidade de Phoenix. E ali todos eles se abraçaram, a mãe muito emocionada estava junto. Além da competência e da boa vontade dos bombeiros nessa história, nos chama a atenção justamente a vontade de viver do Billy. Porque a partir do momento que se abre esse leque, essa oportunidade de ele realizar um sonho, ele empregou uma força extra, uma vontade ainda maior de viver, para que pudesse não só aproveitar aquele momento, mas acabou ele, de tamanha felicidade, revivendo alguns dias aquele passeio, aquele dia rotineiro com os seus amigos, os seus colegas da corporação. E isso fez, disseram os médicos, o menino viver mais tempo. Porque, segundo os médicos, 1 ou 2 semanas era o máximo que o menino tinha. O menino foi mais de 3 meses. E isso está justamente comprovado, está embasado no capítulo 20 do Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, onde lá ele diz que a vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. No momento em que eu decido que quero viver e coloco minhas forças todas em prol disso, eu atraio recursos vitais novos. E aí tudo começa a se modificar. Tudo começa a se alterar. Lá nós encontramos uma outra frase importantíssima que Leon Denis carimba a importância da vontade, assim como Emmanuel já havia trazido, dizendo que era superior a outros gabinetes, a outras virtudes que nós temos na mente humana. Leon Denis diz que a vontade é a maior de todas as potências. Imaginemos os nossos potenciais, a vontade é a maior delas. E que a sua ação é comparada ao imã. Então, quando nós empregamos algo, quando nós focamos algo, nós atraímos o resultado que nós desejamos. Isso não é conta matemática, isso não é lógica. Isso é conhecimento da vida do espírito imortal. Leon Denis ainda diz que a vontade pode atuar
com intensidade sobre o corpo fluídico. Aqui é importante a gente parar e fazer aquele desmembramento importante do ser. Nós, enquanto seres, nós somos formados por corpo físico, perispírito e espírito. A inteligência é o espírito, o corpo fluídico, que é o perispírito, que envolve, que dá forma ao espírito, e o corpo físico, esse que nós conhecemos, esse que dispõe da matéria mais densa. Aqui Leon Denis diz que a vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, sobre o perispírito. E onde estão a maior parte das doenças físicas? A causa dessas doenças, elas estão justamente no corpo fluídico. Então, se eu empregar a vontade de viver, a maior potência do espírito imortal, a maior potencialidade, se eu empregar essa vontade em prol da minha vida, em prol de vencer as minhas dificuldades, eu vou mexer lá no corpo fluídico também, lá no perispírito. E resolvendo lá, maior parte das vezes eu consigo resolver também no corpo físico, porque as doenças, elas se imprimem do corpo fluídico, do perispírito ao corpo físico. Resolvendo a causa, eu resolvo também o efeito. Tamanha a importância da vontade. E Leon Denis ainda diz que ativar-lhe as da vontade. E por esta forma apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, aqui falando do corpo fluídico, prepará-lo para o mais alto grau da existência. Aqui nós estávamos exemplificando apenas o corpo fluídico perante a enfermidade. Imaginemos nós começarmos a empregar o nosso perispírito com as mais altas potencialidades, com o mais alto grau de existência. E isso vai acontecendo ao longo das encarnações, junto à nossa evolução. Nós vamos conseguindo despertar um grau muito mais eficaz, muito mais equilibrado a esse corpo que envolve o espírito. Tudo vai acontecendo de uma forma que hoje nós desconhecemos, mas sempre vai melhorar, sempre vai ficar melhor, sempre as nossas virtudes vão se espraiando e nós vamos conseguir fazer coisas que hoje nós nem imaginamos. Tamanha a importância dos potenciais que tem em nós. Leon Denis ainda conta, esse capítulo é bastante interessante, e lá ele conta que os americanos, ainda sobre a questão da vinculação do corpo fluídico com as doenças, conta que os americanos têm, com o nome de Mind Cure, cura mental, ou ciência cristã, aplicado este método a terapêuticas, e não se pode negar os resultados obtidos, são consideráveis. Então, eles têm um foco, os americanos, da cura mental, de focalizar naquilo que eu posso fazer, ou seja, começar a utilizar o positivismo ao invés de sermos negativos. Então eu começo a ser positivista perante toda a minha vida. Mudando esse insight, mudando esse patamar da minha mente, eu começo a modificar também o restante. Provado pela ciência que os resultados são consideráveis quando nós começamos a aplicar a cura mental. Lembrando que a inteligência é o espírito. Esse método que usam os americanos, ele se resume na seguinte fórmula: o pessimismo
torna fraco, o otimismo torna forte. Simplesmente assim. Com ideias mais positivistas, eu vou conseguir ser mais forte. Com ideias negativas, eu vou me tornar mais fraco. Vou buscar as minhas fraquezas, sendo que poderia deixá-las guardadas. Querer é poder. Nós já ouvimos muito no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte frase: a fé transporta montanhas. Ensinamentos que vêm do Cristo. E quando a nossa vontade está aliada à conectividade com Deus, nós podemos chegar na fé. E aí, quando nós empregamos a fé na nossa vida, é incrível como o exterior também se modifica. Não só o interior, mas o exterior também. Aquela dificuldade que eu tinha com meu vizinho, que era muito mal educado, não me dava bom dia, não me dava boa noite, cessou. Aquela dificuldade que eu tinha com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, cessou. Aquela dificuldade que eu tinha no trabalho, cessou. Por quê? Eu aliei a vontade de tornar minha realidade diferente com o auxílio que eu preciso ter quando algumas coisas na minha vida não são de meu compromisso resolver. Porque tem coisas que nós resolvemos. O nosso crescimento, o desenvolvimento de nossas potencialidades, isso é com a gente. Agora, o restante, a família é nos dada por Deus. O corpo é nos dado por Deus. O nosso trabalho é nos dado por Deus. O nosso, que nós interpretamos como inimigo, aquele que tem sérias dificuldades conosco, foi colocado lá por conta de uma lei justíssima e também de exemplar bondade, que é a lei de justiça, amor e caridade, a lei divina. Então, tudo está certo. Agora, se eu não estou conseguindo desenvolver a minha relação com esses presentes externos, a minha família, o meu trabalho, a minha vida social, todos esses presentes que Deus me deu, é necessário eu pedir ajuda para quem me deu. Porque eu não posso mudar o fulano. Eu não posso ir lá e mudar o meu esposo, a minha esposa, o meu patrão, o meu subordinado. Eu posso mudar a realidade, sim, mas com auxílio. Começo modificando a minha, a partir disso eu já tenho resultado. Eu começo a ver tudo diferente e está tudo igual. Parece esquisito, mas é isso mesmo. Começo a ver tudo diferente, mas o patrão continua do mesmo jeito, a esposa continua do mesmo jeito, o esposo do mesmo jeito, mas eu vejo de forma diferente. E, aliada à fé, aí realmente as coisas acontecem. E não é privilégio de um ou de dois, ou foi só de Jesus. Não. É de todos nós. Basta que a gente realmente se conecte, pense, peça auxílio quando for necessário, quando for possível. A espiritualidade, Deus, Jesus, nos concederão uma realidade de vida muito melhor. É interessante nós vermos que essa virtude que estamos falando na noite de hoje, a vontade, o próprio heroísmo se faz dela. Porque a vontade de fazer bem aos outros
ante os perigos, é o que faz o herói. Então o heroísmo se forma a partir da vontade de fazer o bem, de auxiliar alguém que está em perigo. Então os heróis nada mais são, e aqui não é um mergulho no mundo dos quadrinhos, Marvel, DC e entre outros. Falamos dos heróis cotidianos. Aquele policial que se atirou na frente de um cidadão e levou uma bala perdida, ou aquelas balas achadas mesmo, que foram direcionadas a alguém. Aquele bombeiro que, com um prédio em chamas, adentrou, ele tendo família, adentrou naquele fogo sem saber se ia voltar, porque haviam gritos lá dentro de socorro. E tantos outros heróis que nós temos no nosso planeta e que exercem de uma maneira incrível. Foi a vontade de auxiliar alguém que os fez heróis. Tamanha importância dessa virtude. E, para nós finalizarmos essa ideia, a vontade que mais deve prevalecer nos nossos pensamentos é a vontade de crescer. E a vontade de crescer às vezes está vinculada à vontade de mudar. Porque para crescer, não raro, é necessário nós mudarmos. Principalmente se a nossa vida está como o processo da pipoca. Se nós estamos sentindo aquele calor, somos o milho lá, pequenininho, redondinho. E se nós estamos sentindo aquele calor da panela, do óleo quente, é porque nós precisamos desabrochar, nos tornarmos algo mais lindo, aquela linda pipoca. Se a dor vem na nossa vida, se está difícil, se está calor, se eu estou me sentindo no meio do azeite quente, é porque talvez eu precise virar uma pipoca. O pessoal vai sair daqui hoje. Eu peguei uma parte muito legal da palestra que o palestrante disse que eu tinha que virar uma pipoca. Metáfora. É porque eu tenho que me transformar em algo melhor. É porque eu tenho que espraiar as minhas potencialidades. E isso, quando nós estamos na inércia, quando nós estamos com o botão que disse Emmanuel, com o botão desligado, o botão na inércia, e não ligado na vontade de crescer, vem o azeite para que a gente possa ligar o botão e nos transformarmos em algo melhor. Então, se está parecendo tudo errado, nem sempre está tudo errado. Está faltando nós irmos lá no gabinete da vontade, ligarmos esse botão e focarmos no nosso crescimento. Uma boa noite a todos nós, muito obrigado a todos e uma ótima semana.